Então vamos dar Boa início noite. já. Boa noite, Eu sejam queria todos fazer só uma bem-vindos. perguntinha. Sim, É que eu tive um problema no meu cronograma de horário e fui adicionado agora nas aulas online. Queria saber quantas aulas eu perdi. olha só. eh, Se você ver aqui no chat, eu fixei. Quando você entra no chat, tem na parte superior do chat, tem todas as aulas, os links. A gente tem feito 4 aulas, hoje vai ser a quinta, tá bom? Tá Na certo. parte superior ali tem as gravações. Eu peço para que você assista desde a primeira. Especificamente, a primeira fala de como vai ser as nossas aulas. As nossas aulas serão esse aqui o encontro remoto após, após você ter estudado o conteúdo online que está lá na Sava, tá? Tá certo. E assiste essa primeira aula ali que lá tem as orientações de como acessar ao ambiente Sava, como vai ser a avaliação, enfim, e quando vão ser as avaliações, beleza? E Obrigado, viu? falando de avaliações, nosso simulado 1 está chegando. Esse simulado será o dia, deixa eu ver aqui, daqui a 15 dias. 2 semanas já será o primeiro simulado, dia 1º, tá? 1º de outubro, o simulado 1 será aqui online comigo, tá bom? Não, vocês vão acessar aqui na sala de aula e eu passo umas orientações e vocês vão fazer em casa esse simulado 1. Show? Ok. Então vamos dar início aqui. Fala aí, Djalma. Boa noite, professor. Uhum. Esse simulado um, quais os temas que vão cair? Até o que a gente vai ver da semana que vem, tá bom? Ok, valeu. É sempre o simulado, é sempre o que foi visto até o último, até a semana anterior do simulado, Ok, obrigado, tá bom? professor. Nada que isso. Beleza, então vamos lá. Já temos 21 alunos, estão faltando, hein? Ok. Então deixa eu só compartilhar com vocês aqui a apresentação de hoje. Então, aí já como eu falei, essa é a nossa quinta aula. A gente já está no. Deixa eu ver o planejamento acadêmico, só para a gente ter ideia. Hoje vamos começar a lei de Gauss e algumas aplicações para calcular o campo elétrico, tá? Com a lei de Gauss. A gente já está no tema 3, módulo 1 e 2. Hoje é o tema 3, módulo 1 e 2. Só para, deixa eu colocar aqui no chat. Campo elétrico e lei de Gauss de campo elétrico. Estamos no tema 3, módulo 1, módulo 2. Ok? Deixa só, agora sim vou compartilhar. Lembre que se está com dúvidas, você pode perguntar aqui no chat. Eu estou vendo aqui do chat e também pode me interromper e perguntar. Minuto que tem uma cachorrada aí. Ok. Bom, então vamos ver aqui a questão da lei de Gauss. Tá? Até o momento, a gente estava calculando a questão de cargas elétricas, sim? Cargas elétricas e campo elétrico quando a gente tinha uma carga pontual ou cargas pontuais, certo? Então, o que acontece? A lei de Gauss, ela aparece para tentar ver uma distribuição diária, uma distribuição de cargas, ela gera uma superfície. Sim, então, é possível calcular para N cargas. Então, a lei de Gauss faz uma integral, ele vai fazer um somatório de pequenas áreas, criando uma superfície, ou um volume, uma superfície em realidade, tá? E
a partir daí, é possível calcular o campo elétrico total, sim? Em que todas essas cargas envolvidas estão ali exercendo um determinado campo elétrico. Tá? Ok. Eu peço para que quem está ali não vai falar, coloque o microfone em silêncio. Tá? Ok. Muito bem. Por que vamos estudar essa lei de Gauss? Bom, o que acontece? Como falei anteriormente, a gente falava de pequenos elementos e fazíamos o cálculo para um pequeno elemento e não enxergávamos como era uma questão mais fácil quando se tem, por exemplo, problemas com alta simetria. Então, a lei de Gauss, ela vai resolver esses problemas quando a gente tem simetria. E quando estamos falando de simetria? Por exemplo, um cilindro, sim, um cilindro tem uma simetria, porque se você quebrar ele pelo meio, você vai ter todos os pontos equidistantes um do outro. Uma esfera, com relação no raio, tá? Por exemplo, uma placa plana, retangular, infinita. Então, ali temos questões de simetria, porque você quebra e consegue fazer e aproveitar essa questão de simetria. E por quê? Porque a lei de Gauss vai aparecer ali para não enxergar somente aquela pequena carga pontual, sino também todo em geral essa superfície. Tá? E aqui aparece um conceito interessante que é chamado fluxo elétrico, representado pela letra φ. Tá? E antes de entendermos o que seria a lei de Gauss, precisamos conhecer esse conceito de fluxo. Então, nós vimos nas aulas passadas, que podemos imaginar um campo elétrico mediante linhas, certo? Umas linhas de campo. Então, podemos imaginar um campo elétrico como um vento invisível que sopra através de uma superfície. Sim? E o fluxo elétrico mede exatamente isso. Quanto desse vento elétrico atravessa essa determinada superfície. Tá? Ok. E para saber quanto ou como se calcula... Ai, pessoal, peraí, acho que não gravei. Ah, não, você está gravando. Nossa, me deu um susto. Falei, gente, já comecei a ter que refazer tudo. Então, antes de... Ih, não está passando aqui. Passou o slide? Ah, sim, agora sim. Ok. Mas para calcular esse fluxo total, é como se a gente pegar um somatório de todas as contribuições daqueles pequenos elementos. Um somatório, sim? Temos aqui o somatório das pequenas contribuições, que seria o campo elétrico vezes o diferencial de área. Esse aqui é um diferencial de área. Tá? Somatório é uma questão que a gente faz se quem está entrando agora, quem está começando por primeira vez, está assistindo essa disciplina sem ter estudado algum conceito de cálculo, fica tranquilo. Somatório de pequenas áreas, aí vai dar, a gente pode fazer, em realidade, vai encontrar uma integral. Sim? Essa integral. Se a gente ficar fazendo um pequeno diferencial de área, e na mão, tipo assim, eu vou pegar assim um diferencial de área pequenininho, você pode ter alguns erros. A integral, ele vai pegar todos os pontos daquela área, sim? Sem erro algum. Então, aqui aparece que o fluxo total, φ, é igual a uma integral de área. Essa bolinha que vocês veem aí no meio da integral representa que é de superfície. É uma integral de superfície. Tá? Vai ser igual a o campo elétrico, o vetor campo elétrico,
e o vetor área. Esse vai ser o fluxo total. E o fluxo total em um sistema internacional é dado por Newton, metro quadrado sobre Kelvin. Sobre Kelvin, não, Coulomb. Isso que é Kelvin. Tá? Ok. Beleza. Professor, meu Deus, você está falando o que aqui com essa integral? Não estou entendendo nada. Relaxa. Para quem não estudou ainda integrais de linha, integrais de superfície, ou integral de área, fique tranquilo. Porque o que acontece? Eu vou apresentar para vocês casos específicos, se quando a gente tem, por exemplo, um cilindro, uma placa, uma esfera, em que essa equação vai ser resolvida e vai dar essa integral será resolvida e vai ter ali umas variáveis que representam todos aqueles parâmetros que estão envolvendo aquela superfície ou aquela aplicação específica mediante a lei de Gauss. Até agora eu não falei nada da lei de Gauss, eu somente falei o quê? Que o fluxo é igual ao fluxo total, que é a quantidade a quantidade que esse campo elétrico está passando sobre uma superfície é igual ao campo elétrico, produto escalar, o diferencial de área. Tá? Ok. Então vamos observar que, vamos imaginar que temos várias cargas dentro. Sim, aqui temos várias cargas. Tá? E o que acontece? Eu posso gerar uma superfície fechada, sim, em que envolve todas essas cargas pontuais. Professor, Oi, você conseguiria voltar no slide anterior só para me tirar um print? tá? Lembra que depois eu vou compartilhar esses slides, tá? Ok? Professor, boa noite a Pro- Boa todos. noite. O senhor vai compartilhar ele com esses rascunhos aí e Sim, ele sim, ele está tudo liberado no... rabiscado. Está tudo rabiscado quando eu compartilho, tá? Tá, ele fica no chat? Fica no chat. Você, de realidade, vocês podem. Deixa eu ver se. Eu não sei se que tá. Eu vou parar de compartilhar para mostrar para vocês como podem achar os arquivos. Compartilhar essa tela. Espera aí. Ah, agora estão enxergando a minha tela, ok. O que acontece? Por exemplo, ou vocês podem ir aqui procurando no chat, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver melhor o chat aqui. Não, está aqui, tá? Ou vocês vão procurando aqui no chat, porque, por exemplo, na última aula, acho que eu postei aqui. É muito chato. Ó, aqui está a gravação e aqui já está a aula 4. Mas também você pode encontrar, sim, quando a gente vai na parte de... Deixa eu estar explicando aqui o Teams. Ó, aqui temos o Teams, né? Aqui você entra e tem todas as conversas. Aqui está nosso chat da nossa aula. Você pode pesquisar aqui também. Poxa. Não, aqui você pode vir em equipes. Procura equipes. Tá? Equipes. Não sei se está indo. Está como demorada a minha internet aqui. Estão enxergando aqui que estou sinalizando equipes? Oi, pessoal. É que eu estou acompanhando no meu celular, mas parece que ele não avança. Sim, sim, ok. Então, aqui em equipes, que é o menu lateral, vocês procuram a de eletricidade e magnetismo. Clicando nela, vocês vão encontrar todos os arquivos. Então, por exemplo, arquivos. Aí ele vai carregar. Ó, temos as gravações. Algumas ficaram ali, mas eu sempre deixo a gravação lá no... É melhor vocês acessarem pelo YouTube, que eu coloco ali o link na parte superior do chat para vocês irem diretamente, senão vamos ter que caçar essas gravações aqui. Mas aqui temos material de aula e não está aparecendo, mas eu vou colocar de novo aqui. Vocês podem encontrar nessa parte aqui, tá?
Então, você vem em equipes, clica em equipe, era para aparecer ali o material, não sei por que não está aparecendo, mas aqui você entra em material de aula, e aqui eu vou postar de novo todos os slides lá que a gente já fez das últimas aulas, tá bom? Só queria mostrar aí para vocês como podem achar esse material. Pronto. Agora estão vendo a minha apresentação, né? Não sei por que não... Sim, ok. Então vamos lá. Agora vamos aqui voltando de novo, quando temos diferentes cargas elétricas aqui, por exemplo, tem um conjunto de cargas elétricas, eu posso gerar uma superfície fechada que envolve todas as cargas elétricas, sim? E ali vai estar passando um fluxo, sim? Como vemos essas setinhas, temos um fluxo de linha de campo elétrico, passando essa superfície fechada. Então, o que acontece? Todo fluxo de campo elétrico que entra dentro dessa superfície, ele vai ter um fluxo negativo. Ou seja, toda linha de campo que entra na superfície fechada vai ser negativo. Toda linha de campo, ¿sí? En qualquer ponto, ¿sí? Naquele fluxo que está abandonando ou deixando a superfície fechada, ele vai ser aqui um fluxo positivo. E qualquer que seja uma área que seja tangente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre o campo elétrico e o diferencial de área, vai ser nulo. Ok? Beleza. Então, essas tem umas convecções ali sobre o valor do campo, do fluxo com relação às linhas de campo que estão entrando naquela superfície. Então, lembrando, se ela entra, é negativo o fluxo. Se abandona, ¿sí? Ali nesse ponto vai ser positivo esse fluxo. Tá bom? Muito bem. Então, observem que eu criei uma superfície que está envolvendo todas as cargas. Então, o que acontece? Isso que se chama uma superfície gaussiana, onde está envolvendo todas as cargas elétricas dentro dessa série ali de geração de campo elétrico. Então, o que acontece? É chamado de uma superfície gaussiana, tá? E isso se deve mesmo a Gauss, tá? Por isso deu seu nome ali, a lei de Gauss. E então o que acontece? A lei de Gauss, ela relaciona o fluxo elétrico, φ, através de uma superfície fechada com a carga total envolvida. Essa carga total envolvida é o somatório de todas essas cargas que estão ali dentro dessa superfície. Então, o que seria? Nossa constante elétrica, que essa aqui a gente já conhece, vezes o fluxo é igual à carga total envolvida. Essa é a lei de Gauss. E na forma integral, o que acontece? Sabemos que fluxo, de acordo à definição anterior, é uma integral de linha, de superfície, que é isso aqui. Então, o que acontece? Na forma integral, a lei de Gauss é o seguinte: a constante elétrica, o fluxo, φ, é igual à carga envolvida. Beleza? Professor, não estou entendendo muito bem como será desenvolvida essa integral. Não se preocupe, porque para cada caso específico, vocês vão ver uma equação final. Tá? E essa equação final é a que vai importar. É a que importa. E outra questão, quando vocês forem estudar esse tema lá no conteúdo online, vocês vão se reparar com muitas demonstrações das integrais. Prestem mais atenção, não somente essa demonstração da integral, sino o final, como ela chega naquela equação, naquela fórmula específica para certa aplicação. Porque se você que não estudou cálculo,
e mais esse aqui é cálculo 1, cálculo 2. Quem não estudou cálculo 2 vai estar mega perdido como desenvolve. Então, presta mais atenção aqui, sim? Porque no final das contas já foram feitas essas demonstrações e chega a uma equação final, tá? E o importante é identificar o fenômeno físico que está acontecendo para aquela determinada aplicação, sim? E reconhecer os parâmetros que estão envolvendo essa equação, tá bom? Então, resumindo, a lei de Gauss aparece para criar uma superfície envolvendo todas as cargas elétricas ali, identifico as linhas de fluxo, sim? Se entra na superfície, o fluxo é negativo. Se abandona a superfície, o fluxo é positivo. E a lei de Gauss faz o seguinte, ela vai trabalhar para calcular o campo elétrico de toda o que está envolvendo ali, de todo esse somatório de cargas elétricas presentes. Tá? É isso aí. E a gente, com a lei de Gauss, passa de estudar, o que estudamos nas aulas anteriores era pontuais, e aqui vamos analisar cargas contínuas, que são contínuas, que não é somente um ponto, sino geralzão ali envolvendo diferentes cargas ali que estão dentro dessa superfície. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Aqui eu só quero que vocês analisem, por exemplo, eu vou mostrar aqui um exemplo, que temos duas cargas, uma positiva e uma negativa. As linhas de campo vão ter uma atração, então, de positiva para negativa, certo? Sempre vai sair de positiva para negativa, as linhas de campo, tá? Ok. Eu tenho, aqui, deixa eu sinalizar melhor. Eu tenho aqui a positiva e a negativa. As linhas de fluxo sempre vão da positiva para a negativa, tá? Gerando assim uma superfície aqui. Eu posso gerar uma superfície pequena aqui, que está ao redor dessa carga. Outra no meio do caminho. Outra sobre a carga negativa, certo? Beleza. A lei de Gauss fala o seguinte, você vai somar todas essas superfícies que estão ali. Ou seja, que eu vou gerar uma superfície 4 que vai envolver todas as três. É isso aí que acontece. Então, temos 4 superfícies gaussianas. A que está envolvendo a superfície 1, que envolve a carga elétrica positiva. O que acontece? Analisando aqui, as linhas de campo, elas estão abandonando essa superfície 1. Então, o fluxo é o quê? Positivo. Se sai da superfície, é positivo. Ok? Ok, agora vamos analisar a superfície 2, que é aquela que está ao redor da carga elétrica negativa. As linhas de fluxo estão entrando. Se entra na superfície, o fluxo é o quê? Negativo. Beleza. Vamos analisar a superfície 3. Nesta superfície 3, que é ao longo do caminho, não existe nenhuma carga. Portanto, não tem nenhum valor do fluxo. Aqui o fluxo é zero. Tá? É zero porque não tem nenhuma carga elétrica aqui. Independente que está passando por aqui umas linhas de campo, mas aqui nesse não tem nenhuma carga elétrica. Então, aqui o fluxo é zero. E o que acontece com o S4, que envolve todas essas três? Essa aqui, geralzona. Se as duas cargas têm o mesmo valor, só que uma positiva e negativa, ao somar todo o fluxo, vai dar zero. Tá? E neste caso específico, tá? Por quê? Porque as duas são positiva e negativa, mas do mesmo valor, Q menos Q. Se uma fosse mais 2Q e a outra menos Q, com certeza vai ser positiva, esse fluxo total, tá? da geralzona. Mas quando falamos de lei de Gauss, estamos falando de superfície de N cargas envolvendo dentro de uma determinada área. Tá bom? O importante aqui é que vocês se conheçam
o seguinte. Abandona a superfície, o fluxo é positivo. Fluxo φ. Entra na superfície, o fluxo é negativo. Ainda que passe em linha de campo, sim, mas não tem nenhuma carga, aqui é zero. Tá bom? É isso que eu queria que vocês visualizassem um pouco da questão teórica das superfícies gaussianas envolvendo cargas positiva ou negativa, gerando ali uma superfície total. Beleza? Dúvidas, por enquanto, sobre esses conceitos? Beleza. Eu tentei explicar da melhor forma didática como para conseguir entender. Por que que acontece? Essa matéria, igual que química, sim, são matérias que são muito abstratas, que a gente não consegue, porque nós temos uma questão de que se a gente não vê, se a gente não enxerga, se a gente não toca, parece que não existe. Mas existe em realidade, só que vai ter que vai fazer um esforço criativo na tua imaginação lá, tentando entender esses conceitos de física. E quando você for estudar o conteúdo online, às vezes pode te dar uma dorzinha de cabeça ali, porque às vezes o conteúdo está muito robusto, é técnico, e que não dá para enxergar muito bem algumas definições. Mas aqui explicando e tentando fazer um resumão para vocês. Beleza? Muito bem. A gente pode deduzir a lei de Coulomb a partir da lei de Gauss. Sim? Então, vamos considerar uma pequena carga pontual que, lembre-se que qualquer suposição de carga pontual, a gente sempre assume que é uma positiva. Tá? E essa carga pontual, ela é envolvida por uma superfície gaussiana esférica, de raio R. Ó, aqui está o raio, de raio R. Tá? E aqui temos um vetor campo, um vetor de campo elétrico. Tá? Por simetria, como é uma esfera, lembre-se que, por exemplo, um cilindro, esferas, placas, são simétricas. Então, por questão de simetria, tá? Esse campo elétrico é constante na superfície. E ele vai ser igual a isso aqui. Tá? Já lembram que essa parte daqui é a integral de linha do campo elétrico, produto escalar, o diferencial de área. Então, como a esfera é perfeitinha, qual é a área de uma esfera? Aqui está. A área da esfera está envolvendo todos ali, perfeitinha. O campo elétrico constante. Isolamos o valor do campo elétrico. Isolamos, ou seja que isso passa a dividir, enfim. E olha, chegamos à lei de Coulomb. Tá? A lei de Coulomb. Então, o que acontece? A partir da lei de Gauss, a gente pode chegar à lei de Coulomb. Então, observem que o procedimento dessa integral de linha, aqui, ou de integral de superfície, a gente nem fez. Tá? Porque quando são questões simétricas, você é mais fácil. Então, por exemplo, temos diferencial de área, que é uma esfera, a área da esfera. Tá? O campo elétrico é constante, porque ele está sendo radial. Beleza, então ali a gente já consegue simplificar essa equação. Ficou claro? Então, o que acontece? Lei de Gauss utilizamos para questões simétricas. Áreas quando temos muita simetria. Cilindros, placas e esferas. E o que a gente vai estudar hoje. Que ainda já estamos estudando. E agora sim que vamos começar. Então, o que acontece? Aqui temos uma aplicação de uma linha de carga infinita. Então, vamos resolver um problema que seria muito difícil sem a lei de Gauss. Aqui temos um campo de uma linha de carga infinita. Temos uma linha, essa linha aqui
infinita, a gente fala que vai de menos infinito até infinito, tá? E ela está carregada positivamente, tá? O que acontece? Como é uma linha, existem linhas de carga infinita, existem densidades. Então, quando temos linhas, chamamos de densidade elétrica linear, representado pela letra lambda. Lambda, nesse caso, será o valor da carga elétrica, ¿sí? Sobre o comprimento. Então, nesse caso, por exemplo, ¿sí? Seria, somente imaginem aqui que ele está passando, ele gerou uma superfície gaussiana ao redor dessa linha de carga, gerou uma superfície gaussiana na forma de um cilindro de comprimento L, esse é L, tá? E raio R, minúsculo, tá? Então, o que acontece? Observem que é uma linha faz conta assim, ó, é uma linha, gente, tá? Carregada, tá? Faz conta uma caneta. Eu preciso gerar uma superfície gaussiana envolvendo todas as cargas que estão sobre essa linha. Qual foi a superfície gaussiana empregada? Um cilindro de comprimento L e de raio R. Ok. Então, aqui o campo elétrico, sim, existe esse fluxo através da superfície curva. Então, temos o campo elétrico. Utilizando a lei de Gauss, a gente usamos um cilindro gaussiano concêntrico, sim, e por simetria, o campo elétrico é radial. E ele vai ser igual ao quê? A densidade linear sobre 2π, a nossa constante elétrica, vezes o raio do cilindro. Esse vai ser o campo elétrico. Tá? Então, quando temos linhas, temos densidade elétrica linear. Então, é uma forma de representar mais ou menos a relação entre a carga elétrica por comprimento dessa linha. ¿Sí? Então, vai ter coulombs por metro. Ok? Por que densidade? Porque geralmente a gente tem uma carga elétrica que você vai distribuir, é uma ração, uma proporção entre a carga elétrica total sobre o comprimento dessa linha. Professor, então se a gente vai encontrar sempre uma linha gerando uma superfície gaussiana de um cilindro concêntrico, vamos utilizar essa equação? Sim. Bom? Ficou claro? Então, pronto, vamos fazer um exemplo. Vou já Professor, pular. Fala. você poderia explicar de novo ali o que significa cada ciclo ali depois do π? Tá. No caso, seria 2π, né? Vai ser Aí vai ser. é Aí do igual, lado vai ser vezes? sim, vezes lambda. Lambda é a densidade elétrica linear, certo? Que A é igual. densidade, a densidade Densidade elétrica. elétrica linear é lambda. A Tá? densidade elétrica ela já vai vir descrita normalmente nos exercícios, né? Sim. Então, aí vai ser igual ao quê? A carga elétrica, o Q da carga elétrica. Tá certo? Faltou explicar essa parte. L, o comprimento do cilindro gaussiano, tá? Sim. 2π, o epsilon sub 0 é a constante elétrica, que já também está no enunciado. A gente já sabe qual é, já trabalhamos com ela. Tá? Vezes R é o raio do cilindro gaussiano. Ficou claro? Show? Então vamos fazer um exemplo e aí a gente vai simplificar e vai ver, vai enxergar melhor, tá? Beleza? Então vamos fazer um exemplo. Vou passar. Slide.
Ok. O cilindro condutor de uma máquina tem um comprimento de 42 centímetros e um diâmetro de 12 centímetros. Então, quando falam assim, cilindro, já sabemos que a gente vai trabalhar com essa equação da aplicação de um cilindro gaussiano. Comprimento, ele fala aqui, olha, o comprimento do cilindro, ele é de 42 centímetros. A gente já pode fazer a questão de fazer a conversão. Lembre que trabalhamos com metros. Então, isso equivale a 0,42 metros. O diâmetro do cilindro é de 12 centímetros. Aí seria 0,12 metros. Ok. Mas como observem que quando temos as equações, temos mais raio, certo? O raio é a metade do cilindro, do diâmetro. Então, ele vai ser o quê? 0,12 dividido em 2. 0,06 metros. Ok. Estamos colocando os dados. E fala o seguinte, esse cilindro condutor, ele tem o campo elétrico nas proximidades da superfície do cilindro é de 2,3 por 10 elevado a 5 newton por coulomb. O campo elétrico é de 2,3 por 10 elevado a 5 newton coulomb. Tá? Qual é a carga total do cilindro? É a primeira pergunta. Tá? Carga total do cilindro. Então, a pergunta é esse que aqui, a carga elétrica total do cilindro. Beleza. Temos, como é um cilindro e da simetria, de acordo com a aplicação da lei de Gauss, é essa equação, certo? Onde o campo elétrico é igual a lambda, que seria a densidade elétrica linear, 2π, a nossa constante, vezes R, que seria o raio. Ok. A constante elétrica, esse é um valor constante, né, como seu nome fala, é de 8,854 por 10 elevado a menos 12 coulombs quadrado sobre Newton metro quadrado. Ok. Vamos observar. O que conhecemos dessa equação? Conhecemos o campo elétrico, conhecemos o raio, conhecemos a constante e podemos determinar lambda, sabendo que lambda será igual a quê? A carga elétrica pelo comprimento do cilindro. Ou seja, que a nossa incógnita está aqui. Então, vamos calcular primeiro esse lambda. Então, lambda... Professor, Oi. você conseguiria voltar de novo nessa questão aí de como foi a gente conseguiu o cálculo ali da carga elétrica? Aonde? Do anterior? Não, essa mesmo que é da carga elétrica. Onde que foi que a gente conseguiu esse resultado de 8,854? Não, ele é uma constante. Ele é uma É uma, constante. é É uma constante, constante. tá? Isso para saber, tá? A constante elétrica é esse valor fixo. Ele está na literatura. Não aparece aqui, mas eu já tinha falado nas aulas anteriores. Então, vocês já podem colocar ali. Tá. Quando falarem da constante elétrica, ε, ou a constante K elétrica, que é o inverso dela, são constantes, são valores fixos. Então, esse valor aí a gente já deve saber por uso mesmo, entendeu? Ok. Aqui a gente vai calcular o valor de lambda, que vai ser, ó, tudo que está no denominador vai passar a multiplicar para o lado que está o valor do campo elétrico. Então, o que vai ficar? Vai ficar 2π vezes a constante elétrica, vezes o raio e vezes o campo elétrico. Então, vamos lá. Lambda será igual a 2π, que multiplica a constante, valor fixo,
vezes o raio foi dado pelo enunciado, vezes o campo elétrico que também foi dado pelo enunciado. Eu estou fazendo aqui inicialmente com todas as unidades para apresentar para vocês que tem uma análise dimensional exata, entendeu? Depois, se você já fizer todas as conversões no sistema internacional, não vai ter problema. Você já se faz todo em sistema internacional, não precisa colocar as unidades, já vai direto. Mas tem que estar ciente que está com as unidades do sistema internacional. Do contrário, vai dar erro. Ok, então vamos lá. Quanto dá esse valor? 2 vezes π vezes 8,854 por 10 elevado a menos 12 vezes 0,06 vezes 2,5 por 10 elevado a 5. Calculadoras. Lembra das calculadoras? Preciso que vocês tenham essas calculadoras em mão para poder fazer esses cálculos. Professor, o pi na calculadora é no XP? É a mesma tecla? Shift, você tem que ou coloca 3,1416, tá? Se você vê na calculadora o XP, o pi está ali em amarelinho, não é? Para liberar Exato, tá. ele, tem que apertar o Shift, a tecla lá em cima, e aí aperta XP. Aí vai aparecer. Tá, ok. O 2 vezes o pi eu coloco em parênteses Pode ou... colocar 2 vezes em parênteses também. Tá. Vamos ver quem acho que chegar na resposta. Eu vou mostrar aqui de novo como fazer esse cálculo na calculadora. Dá um print aqui na tela. Igor, chegou no valor, mas é que porque é complicado botar 7,67 por 10 elevado a menos 7, né? Deixa eu só... alguém botou da outra vez um print aqui só para ver a tela no chat para eu colocar os valores. Todo mundo tem aí. Vou abrir aqui uma calculadora. Obrigado. Só vou mostrar esse cálculo aqui, mas lembre-se que vocês têm que fazer lá, aprender isso ali na calculadora. Ok. Ok. Então vamos lá. 2π, abrimos um parênteses. Ai, deixa que eu tenho que fazer login nesse troço. Minuto, pessoal. Mas o pessoal já está certo ali. 7,67 por 10 elevado a menos 7. Muito bem. Nossa, mas quando vai começar? Ah, agora sim, vamos lá. Espera aí que a internet também... Ok. Então vamos lá. 2π, 2. Ó, o π está aqui em cima do xp, ou por 10 elevado a x. Então você libera aqui, shift, aperta, 2π, vezes, abre outro parênteses, que o valor de 8,85, 8 ponto, lembra que na calculadora vírgula é ponto, 8,54 por 10, aqui, por 10 elevado a menos 12, ¿sí? Vezes 0,06, 0,06, vezes 2,3 por 10
elevado a 5. Beleza, ó, o que todo mundo está falando ali, 7,67 por 10 elevado a menos 7. Show. Então vamos voltar lá no resultado. Professor, dá licença. Oi. Aqui na Oi? minha calculadora deu 0,00767. Então, o que acontece? Você tem que mudar para que ele dê em notação científica. Esse aqui, para mudar para notação científica, você vai apertar. Vamos lá. Tem a tecla lá em cima, MOD, né? Isso, Aperta MOD, aperta sim, de novo, aperta mais de novo e sim, apareceu esse CI, é científico, que é o isso, número 2. Aperta o isso. 2 e agora aperta o 9. Aí já aparece em notação científica. Apareceu? Apareceu. Tá? Mas no final aqui aparece menos 0,7. É o elevado ou não? Sim, elevado a menos 0,7. Então significa que é elevado a menos 0,7. Tá ok, então. Tá. Então vamos lá. Então vai ficar 7,67 por 10 elevado a menos 7 do quê? Então, observem aqui as unidades agora. Estou escrevendo na tela. Coulomb com um Coulomb se elimina. Newton com Newton simplifica. 1 metro com metro aqui simplifica. O que ficou? Coulomb por metro, que é a unidade de densidade linear. Agora, o que é lambda? É a carga elétrica pelo comprimento. Ou seja, que a carga elétrica seria lambda vezes o comprimento. Então, vamos multiplicar o 7,7, esse valor que a gente achou agora, sim, vezes o comprimento do cilindro, 0,42 metros. Metro com metro se simplifica. Quanto dá? Vezes 0,42. 3,22 por 10 elevado a menos 7. O quê? Coulombs. Então, o que acontece? A gente pode deixar em notação, isso equivale mais ou menos a 0,32 microcoulombs. Tá? Micro é por 10 elevado a menos 6. Tá? Esse micro lembra que é um prefixo que representa elevado a menos 6. Então, é uma aproximação. Ah, professor, posso deixar como Coulomb? Pode deixar Coulomb. Ah, posso deixar em micro? Pode. Lembre que nas opções de resposta de uma prova, se aparecer micro, você vai ter que fazer essa conversão ali. Micro, Coulomb, micro, desculpa, o prefixo micro é 1 por 10 elevado a menos 6. Tá? E o nano é 1 por 10 elevado a menos 9. Só aqui um parêntese só para a gente, tá? Por se alguma coisa. Beleza? Muito bem. Agora o que acontece? A letra B. Então já calculamos a carga. Tá? Agora a letra B fala o seguinte, olha só. O fabricante deseja produzir uma versão compacta da máquina. Para isso, é necessário reduzir o comprimento do cilindro para 28 centímetros e o diâmetro para 8. O campo elétrico se mantém o mesmo. Então, vai manter o mesmo campo elétrico. Qual deve ser o valor da nova carga desse cilindro? Então, vocês vão fazer depois com calma essa letra B. Tá? É o mesmo procedimento, só mudou o quê? O comprimento e o diâmetro. Reduziu. Certo? Então, o que acontece? Vocês vão fazer o mesmo procedimento para esses valores agora. E isso vão fazer vocês com calma, porque não vai dar tempo. Eu tenho mais 2 exercícios para fazer e temos só 30 minutos de aula. Então, o gabarito, para quem quiser fazer depois em casa, da letra B, equivale a 0,14 microcoulombs. Tá bom? Isso aqui eu vou deixar aqui para que vocês
tentem fazer depois em casa. A letra B, tá bom? Professor, só antes de passar para o próximo exercício, na Sim. calculadora, essa conta aí de 7,67, aqui na calculadora eu achei 3,22. Não, quando você multiplicou por 0,42, certo? Isso, Ah, sim, 3,22 por 10 elevado a menos 7. isso. Sim, tá certo. Essa é a Ah, resposta. Só ah, que o prefixo micro, ele é 1 por 10 elevado a menos 6. Divida por 1, isso aqui por 1 elevado a 6, tá? Ou, digo, multiplique. Ou, multiplicar não, por você vai 1, pegar 3,22, certo? Que é a sua resposta, elevado a menos 7, dividido por 1 exponente a menos 6, que é o que equivale a micro. Quanto te dá? 0,32 microcoulombs. Eu fiz uma conversão aqui. Em vez de deixar por 10 elevado a menos isso, 7, isso. passei para micro. Então, você divide por 1 por 10 elevado a menos 6. Tá bom? Aí eu deixo para que vocês façam depois a letra B em casa e tem que chegar a esse gabarito ali de 0,14 microcoulombs. Então, vamos passar já para a outra aplicação da lei de Gauss, senão a gente não vai conseguir avançar. Beleza? É o mesmo procedimento, só mudou o comprimento do cilindro e o diâmetro. Então, bora para fazer o outro. Aqui eu tinha deixado espaço para fazer a letra B. Ok. Outra questão de uso da lei de Gauss é uma placa infinita. Então, uma placa infinita, sim, gerada assim, uma superfície gaussiana, tá? Faz uma placa infinita em que ela, para os dois lados, está saindo, sim, campo elétrico perpendicular à superfície. Ok. O que acontece? Aqui não falamos já de densidade elétrica linear, sino de densidade superficial de carga, porque estamos falando de uma área. Então, o que acontece? Quando temos uma placa, é densidade superficial, representada por essa letra grega, seria igual a carga elétrica pela área dessa placa. Sim? A área da placa. Ok. E de acordo à lei de Gauss, para placas sim, quadradas, retangulares, carregadas, é igual, o campo elétrico é igual ao quê? A densidade superficial sobre 2 vezes a nossa constante elétrica. Tá bom? Excelente, Thiago. Que bom que chegou nessa resposta aí. É o que a gente tinha feito anteriormente, só modificar os dados. Então, de novo, para uma placa infinita, tá? Não falamos, no caso do cilindro, era uma densidade linear. Aqui, uma densidade superficial, porque estamos falando de uma área ali, ok? E essa densidade superficial é igual à carga elétrica sobre a área. E o campo elétrico está dado sobre a densidade superficial sobre 2 vezes a constante elétrica que a gente conhece. É bem simples. Óbvio que quem desenvolveu aqui foi feita a integral de linha lá de acordo à lei de Gauss, mas a nossa superfície gaussiana, que é uma placa, ali está de boa, tá bom? Então vamos lá fazer um exemplo. Uma placa metálica quadrada de 8 centímetros de lado e uma espessura insignificante possui uma carga total de 6 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Então vamos imaginar. Então aqui já temos uma placa quadrada
de 8 centímetros. Ah, pessoal, vamos passar para o sistema internacional, né? Isso equivale a 0,08 metros. Ok. Ou seja que a área, como é quadrada, é o lado elevado ao quadrado, certo? Ou seja que vai ser 0,08 ao quadrado. E essa área equivale a 6,4 por 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Ok, show de bola. Nossa constante, é importante colocar essa constante, né? A gente já tinha feito no exercício anterior. Só para a gente colocar aqui os valores dos dados que o enunciado está oferecendo. Tá? Só deixa eu ver aqui qual a unidade que é. Não me lembro muito de cabeça. Ok. Beleza. Então vamos lá. Uma placa metálica quadrada com uma espessura insignificante possui uma carga total. A carga total, ou seja, o que? Carga total elétrica de 6 por 10 elevado a menos 6 coulombs. Beleza. Estime o valor do módulo do campo elétrico perto do centro da placa. Ou seja, bem próximo, sim, a 0,50 milímetros do centro, supondo que a carga está distribuída uniformemente pelas duas faces da placa. Tá? Que significa isso? Que essa, essa placa é igual que essa aqui. Olha só. Pelas duas faces está tendo campo elétrico. Tá? Beleza. Então, vamos lá. O que seria a pergunta? Determinar o campo elétrico. Tá? Quanto vale esse campo elétrico? De acordo à lei do Gauss, sim, ela é a densidade superficial duas vezes a constante elétrica. Então, precisamos calcular a densidade superficial. Ela é igual a carga vezes sobre a área. Lembrando que essa carga elétrica ali já está envolvendo as duas faces. Então, envolve as duas faces ali dessa placa. Tá? Ok. Ou seja, que temos aqui o seguinte. A carga elétrica é 6 por 10 elevado a menos 6 coulombs sobre a área que a gente já calculou, 6,4 por 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Quanto equivale isso aqui, pessoal? Calculadoras. A densidade superficial, porque depois a gente vai substituir ela aqui. A unidade de densidade superficial é coulomb por metro quadrado. Excelente! Deu deu para mim 9,37, tá? Por 10 elevado a menos 4. Muito bem. Perfeito. Ok. Já tendo esse valor, agora a gente vai calcular o campo elétrico. Seria... Não vou colocar aqui mais as unidades, tá? Mas seria 9,37 por 10 elevado a menos 4, o valor da densidade superficial, sobre duas vezes a nossa constante.
8,854 por 10 elevado a menos 12. Quanto dá o valor desse campo elétrico? Quanto? 4. Não, esse 4,14 não. Não. Vocês estão esquecendo. Por que está dando esse 4? Temos 9,37 por 10 elevado a menos 4 sobre 2 que multiplica 8,854 por 10 elevado a menos 12. Professor, para mim deu 5,29. Excelente. Muito bem. Excelente. Deu 5,3 por 10 elevado a 7 newtons por coulomb. Essa é a unidade do campo elétrico. Tentem de novo fazer. Estão fazendo o seguinte, vai abrir parênteses, você vai colocar 9,37 por 10 elevado a menos 4, dividido, abre parênteses, 2 vezes 8, fecha parênteses. Sempre quando for divisão do numerador, deixa em parênteses, dividido com o denominador, tudo em parênteses também. Por favor, verifiquem ali. Não entendi a parte do parênteses depois do dividir. Eu fechei o parênteses no menos 4, 10 elevado a menos 4. Dividido, abre outro dividi. parênteses. Sim, abri. 2 vezes o 8, fecha o parênteses. Show. Conseguiram ou não? Vamos lá. Na minha, depois do dividido, eu coloquei 2 parênteses de início ali. Sim, mas aí deu, eu vou colocar na tela, tá? Vai ser um parênteses, 9,37 por 10 elevado a menos 4, fecha o parênteses, divide em 2 vezes 8,854 por 10 elevado a menos 12. Fecha o parênteses. 5,3 por 10 elevado a 7. Maravilha, Bruno. Todo mundo enxergou a tela, né? Show. Então vamos voltar. Beleza. Esse aqui seria o campo elétrico. O campo elétrico perto ali do centro da placa. Sim? Porque estamos supondo que ela é uma carga totalmente distribuída. Ok. Agora ele está falando o seguinte, na letra B. Estime o valor de E, sim? Ou seja, do campo a 30 metros de distância. Então, imagina, temos uma placa aqui e você vai estar a 30 metros. O que vai acontecer? Você vai assumir essa placa enorme que era ali. Se você vai comparar, ela vai ser um pontinho, certo? Então, ela vai ser uma carga pontual. Inclusive, o enunciado está falando o seguinte, olha só. Estime o valor desse campo elétrico a 30 metros de distância. É uma distância tão grande, em comparação das dimensões dessa placa, aí você pode supor que a placa é uma carga pontual. E como calculamos campos elétricos de cargas pontuais? Pela lei de Coulomb, certo? Então, vou fazer a letra B aqui, acho que vai dar.
A letra B a gente pode utilizar porque já não está enxergando como uma superfície gaussiana, sino como um pontinho. Então, ela pode ser com uma carga pontual. E a carga pontual é a lei de Coulomb, que fala o seguinte, olha só, o campo elétrico é aproximadamente... Lembram lá da equação que eu coloquei aqui quando estou voltando o slide, tá? Ó, a lei de Coulomb. 1 sobre 4π, Q, e o valor da distância, onde está essa carga. Todo mundo está enxergando a tela, né? Então, vamos lá. É igual a 1 sobre 4π Q elevado pela distância ao quadrado. Tá? Então, aqui, esse campo vai ser igual a 1 sobre 4π, o valor da constante. Nossa, eu fui muito mão de vaca aqui nesse espaço. A carga elétrica. Mas vocês vão dar... E aqui, cuidado, olha só. Lembra que a lei de Coulomb fala aqui, essa distância em que vocês... da distância entre o que você está analisando e a carga pontual. E essa distância aqui está falando que é a 30 metros. 30 metros. E ali é ao quadrado. E a equação fala que tem que ser ao quadrado. Aí vocês que já estão sendo feras na calculadora, vão me dar esse valor ali. Vocês podem fazer tudo isso aqui do numerador dividido em tudo que está aqui embaixo no denominador em parênteses. Será que temos alguém que vai conseguir? Bruno! Por 10 elevado a 3? Ah, mas tira a notação científica. Quanto dá? Se você tirar a notação científica, vai te dar o valor que... Tá certo esse valor, mas tira a notação científica. 60. Né? Newtons por Coulomb. Tá? O Bruno chegou aí na resposta. Para tirar a notação científica, você vai lá em mod, até achar um que se chama mod 3, que é normal, 3, e o 2. Pronto. Aí já deixa em notação, sem notação científica. Se quer voltar para a notação científica, mod, até achar o SSI, o científico, tá? Science. Alguém mais chegou nessa resposta de 60 newtons por Coulomb? Vou ter que fazer? Bom, vou pular essa parte. Vamos ver se alguém mais chega. Eu também cheguei, professor. Tá bom então. Para Show. mim aqui deu 5,98, mas se a gente arredondar vai para 60 newtons. Tá bom. Isso Maravilha. mesmo. Obrigado. Bom,
Então, já vimos o cilindro, da placa, e agora vamos ver a questão da esfera sólida carregada. Então, vamos lá. Para uma esfera sólida de raio R maiúsculo, observem que densidade aqui já é uma esfera, é um volume. Então, vai ter densidade volumétrica, ρ. Podemos aplicar os teoremas de casca sobre camada. Já vou explicar o que é. Então, já sabemos que densidade volumétrica para esferas é o ρ, seria a carga total, sim, pelo volume. Tá? E aqui já vai estar explicadinho, que já faz a definição, aqui não precisa, já temos aqui. Já vou mostrar a equação. Olha só, o que acontece? Existem duas coisas. Se eu quero analisar, sim, em um ponto em que a minha superfície gaussiana ultrapassa o raio, tá? Aqui tem, até aqui é a esfera, mas a minha superfície gaussiana está extrapolando. Então, o que acontece? Se o raio da superfície gaussiana for maior que o raio da esfera, eu utilizo esta equação aqui. Tá? Que ela, em realidade, é como se fosse da carga pontual, da lei de Coulomb, certo? A que a gente fez anteriormente. Agora, se for dentro da esfera, ou seja, a minha superfície gaussiana está dentro da esfera, aqui já é outra equação. Beleza? Então, nas esferas, a gente tem dois casos. Um em que a superfície gaussiana está na parte externa da esfera, ou outra em que a minha superfície gaussiana está dentro da esfera. Aí temos que identificar para saber qual das equações precisamos utilizar. Então, eu vou colocar aqui um exemplo e vocês vão identificar se vai ser com uma fora da esfera ou vai ser dentro da esfera. Tá? Então, vamos ver. Uma esfera condutora com raio de 10 centímetros tem uma carga desconhecida. O raio da esfera, R maiúsculo, é de 10 centímetros, ou seja, 0,1 metro. Ok. E tem uma carga desconhecida. Se o módulo do campo elétrico a 15 centímetros do centro da esfera, o R está a 15 centímetros, sim, ou seja, 0,15 metros do centro da esfera, tem um campo elétrico de 3 por 10 elevado a 3 Newton por Coulomb. E o campo aponta para o centro da esfera. Qual é a carga dessa esfera? Está pedindo o valor da carga Q. Pergunto, e neste caso, é fora, ou a minha superfície gaussiana está fora ou dentro da esfera? Volto aqui. Quem é maior? Aqui observo que meu R minúsculo, que é da superfície gaussiana, sim, é maior que da esfera. Então, é fora. Isso, Juan. É fora. Então, aqui usamos a equação que representa como se fosse uma partícula, como a lei de Coulomb. Certo? Beleza. Então, vamos utilizar essa equação que já tinha colocado aqui a colinha. A pergunta é achar o valor dessa carga. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Utilizamos a equação de 1 sobre 4π, que é R quadrado. R minúsculo, que é o raio da superfície gaussiana. Beleza. Vou isolar o Q. O Q. Vou isolar aqui o Q minúsculo, que vai ficar o seguinte, vai ficar 4π
A constante R quadrado vezes o campo elétrico. Show de bola. Eita. Isso aqui ficou feio, desculpa, pessoal. Que eu tô apertando aqui. Ok. Então vai ficar 4π, a constante, a distância, ou seja, o raio da superfície gaussiana, não vai ser o maior, né? 0,15 ao quadrado, vezes o campo elétrico. Sim. Quanto dá? Fazendo o cálculo. Professor, me tira uma dúvida. Em questão a esse último resultado que entrou, que é o 3, 3 por 10 elevado a 3, ele veio de onde? Do enunciado. Mas eu digo por conta da fórmula, né? Que na fórmula, no caso aqui, teria que ficar somente o 4π, né? A constante. A constante e, Tá, e, ó. e o raio, né? Isso, mas aqui o enunciado está falando, olha só. Uma esfera condutora com 10 centímetros de raio tem uma carga desconhecida. Se o módulo do campo elétrico a 15 centímetros, aqui já está falando, o módulo do campo elétrico a 15 centímetros é de 3 por 10 elevado a 3. Já está dando enunciado esse valor. Tá? Já está dentro do enunciado. Pessoal, então vamos lá. Todo mundo chegou na resposta. 7,51 por 10 elevado a menos 9 coulombs. Observem uma coisa. Aqui está falando o seguinte, olha só. O campo está apontando para o centro da esfera. Nossa, era para o centro da esfera, tá? Ele não está apontando ali para o centro, não. Mas vamos imaginar que aqui. O que vimos quando no início da aula? Se entra na superfície, o fluxo é quê? Negativo. Muito bem. Então, o que acontece? Se abandona a superfície, é positivo. Se entra na superfície, ele é negativo. Então, aqui é menos. Então, é negativo. Então, temos que ter cuidado ali, tá? Quando abandona ou deixa a superfície. Neste caso aqui, acho que a gente fez um exercício com carga. Ah, porque o caso lá falava que era positivo, não me lembro. Enfim, mas quando especifica, temos que ver porque quando fala o sentido, é para saber se é positivo ou negativo. Como está entrando dentro da superfície gaussiana, ele vai ser negativo. Outra questão, ele está por 10 elevado a menos 9. Por 10 elevado a menos 9 é o mesmo que ter nanocoulombs. Tá? Por 10 elevado a menos 9 é um prefixo de nano. Tá bom? Bom, pessoal. Corrimos e deu tempo. Deu tempinho ali para fazer. Então, o que acontece? Só para finalizar, temos aí as aplicações de Gauss, da lei de Gauss, quando temos uma placa, um cilindro e temos a esfera. Então, a lei de Gauss se aplica muito pela questão das simetrias e a gente consegue simplificar ali o cálculo de campos elétricos para superfícies gaussianas, tá bom? Vamos deixar por aí. Uma excelente noite
para todos vocês. Eu vou compartilhar o conteúdo lá de novo para todos, porque não sei por que sumiu. Tá? Ok? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Obrigado pela aula. Tá? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, tchau. A lista é automática. Você entrou na aula, já vai automaticamente a presença. Tchau, pessoal. Para quem entrou na segunda aula, professor. A Você primeira. não vai ter falta lá, não, tá? Tá ok, então. Ela é abonada. Euri, o senhor poderia passar a resolução. Do quê? Tá falando? O exercício anterior na próxima. Ah, posso mandar sim, tá bom? Tchau, pessoal.